Muita gente usa tabela dinâmica convencional no Excel, mas isso não é a melhor maneira, porque olha só a tabela dinâmica que podemos fazer no Excel de forma muito mais personalizada, bonita e moderna. Além disso, eu ainda consegui fazer uma coluna extra para mostrar setinha para cima ou setinha para baixo, verde, vermelho, dependendo de um critério que eu mesmo fiz. Você ainda tem aqui no cabeçalho um botãozinho para você poder filtrar os valores da sua tabela dinâmica. Então, do zero, na prática e passo a passo, vamos aprender nesse vídeo como transformar uma tabela dinâmica convencional do Excel numa tabela muito mais bonita e apresentável, que você pode usar numa reunião, numa apresentação. A primeira coisa para que possamos deixar a nossa tabela dinâmica mais bonita é ter uma base de dados para fazer a tabela dinâmica. E aqui nesse caso eu tenho uma base de dados de produção, de itens que foram produzidos, enfim. Porém, se você tem venda, compra, logística, RH, etc, etc, o processo é o mesmo. Você tem uma planilha, vai fazer a tabela dinâmica e depois faz as edições nela. Super simples. Então aqui que eu já tenho a minha base de dados, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar, segurar e arrastar para selecionar toda a minha base de dados até o final da minha planilha. Feito isso, eu vou no inserir e vou transformar essa minha planilha numa tabela de fato. Porque a tabela no Excel é um recurso muito importante que vai nos ajudar muito. Aqui o Excel vai perguntar se a sua tabela tem cabeçalhos e eu vou marcar que sim. Vou clicar no OK e agora eu já tenho uma tabela no Excel. Agora podemos, de fato, inserir a tabela dinâmica. É só você clicar no Inserir, Tabela Dinâmica, e aqui simplesmente clica no OK, porque o Excel vai abrir para você uma nova aba aqui no rodapé. À esquerda ele vai mostrar para você a tabela dinâmica, e à direita é onde você faz as configurações da sua tabela dinâmica. Basicamente, essas opções que aparecem são as colunas da nossa tabela. Data, turno, responsável, etc. Aqui embaixo temos os campos da tabela dinâmica, filtros, colunas, linhas e valores. Você precisa pegar uma informação aqui em cima e jogar aqui na tabela de baixo. Então deixa eu te mostrar uma possibilidade de configuração de tabela dinâmica. Para isso eu gostaria que a minha tabela dinâmica fosse bem completa. No caso, eu vou utilizar linhas, filtros e valores, para ela ficar uma tabela bem completa e você conseguir entender o tipo de layout de formatação que a gente consegue fazer. Eu vou pegar, por exemplo, digamos que eu queira ver uma comparação da quantidade produzida versus a meta do dia. Então eu vou pegar, pessoal, quantidade produzida, pego o seguro e arrasto e coloco dentro da coluna valores. Depois eu vou pegar meta diária, pego o seguro, arrasto e solto também junto ali nos valores. Assim o Excel vai me mostrar duas colunas aqui na tabela dinâmica. 1, a quantidade produzida e 2, a meta diária. Agora eu consigo comparar uma coisa com a outra. E isso me ajuda muito se eu quiser fazer depois aqueles ícones. O verdinho fica para cima e fazer um vermelhinho apontando para baixo. Dá para fazer agora. Mas eu queria abrir um pouco mais isso daqui. Ver, por exemplo, por mês, por produto e por categoria. Então eu vou pegar o mês, que é a primeira informação importante. E, professor, mas tem um problema. Não existe mês aqui dentro dessas opções. Não existe mesmo. Porém, existe a data. E a data é referente às datas que você tem na sua tabela. Porém, se você não tem os meses de forma separada, não tem problema, porque o Excel ali é bem inteligente e consegue, a partir das datas, quebrar os meses para você. Então, vou voltar aqui na tabela dinâmica, vou pegar a data, pego o seguro e solto ela dentro das linhas. Agora sim eu já consigo ter os meses, ó, janeiro, fevereiro, março, e ver a quantidade produzida versus a meta. Só que eu quero ver só os meses. Não quero ver data e dia. Porque quando eu abro os meses, ó, fica aparecendo mais informação que não é necessário para mim. Então deixa eu remover tudo e manter apenas os meses. Agora embaixo dos meses eu vou colocar a categoria do produto e embaixo eu vou colocar o código do produto em si, ficando com esse layout de tabela. Eu posso até continuar expandindo aqui os demais campos. Só que se você não quiser ficar expandindo de forma manual, é só você clicar numa categoria que você quer abrir, que está com o botãozinho de mais, clica nela, agora botão direito do mouse e então expandir, você vem em expandir todo o campo. Pronto, agora expandiu tudo, ó, tudo aberto. Só que esses meses, pessoal, ao invés de deixar aqui para fora, eu vou colocar eles como filtro. Então eu pego o mês que está dentro do campo de linhas e coloco agora no campo de filtros. Clico e arrasto aqui para cima. Assim eu consigo selecionar o mês aqui por cima. Clico e seleciono. Quero ver só março. Ok. A tabela dinâmica tem uma mania chata que eu não gosto, que é ficar aumentando e diminuindo o tamanho das colunas. Sempre que qualquer valor atualiza, ela fica assim, ó. Para evitar esse aumento e diminui, eu vou clicar com o botão direito em cima da tabela dinâmica e vou vir em opções da tabela dinâmica. E aqui eu vou desmarcar a opção
ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Ok. Agora eu vou clicar aqui em cima em exibir e linhas de grade, eu vou remover essa opção. Linhas de grade são essas células que ficam no fundo do Excel dividindo linha e coluna. Além disso, dá para melhorar ainda mais a estética dessa minha tabela dinâmica. Vamos começar pelos nomes que ficam aqui no cabeçalho. Então, o primeiro nome ele pode ser as categorias, Enter. Então, veja que você mesmo pode clicar e alterar o nome. Quantidade produzida. E na próxima coluna eu vou colocar meta, quantidade. E o legal é que agora eu consigo diminuir um pouquinho o tamanho dessas colunas. É só clicar na divisão de uma coluna com a outra e arrastar ou para dentro ou para fora. Só que digamos que além disso, eu gostaria de adicionar uma última coluna para me dizer se o item em questão ele está acima ou abaixo da meta. Setinha para cima ou setinha para baixo. Como que eu posso resolver esse problema? Eu posso criar uma coluna nova que vai me dizer a diferença do que foi produzido para a meta. Mas tem um detalhe, eu não tenho essa coluna na minha tabela. Então eu mesmo vou ter que fazer esse cálculo. E cálculo deve ser difícil. Não, não é, porque a tabela dinâmica tem uma ferramenta muito fácil para ajudar a fazer essa diferença. E no caso é literalmente uma subtração, você concorda? Quantidade produzida menos a meta. Então vamos lá, eu vou clicar na tabela dinâmica para deixá-la selecionada. Agora aqui em cima em análise de tabela dinâmica, eu vou inserir o que é chamado campos, itens e conjuntos. E aqui dentro eu tenho campo calculado. É nele que eu consigo fazer os cálculos que eu preciso. O nome desse campo, pessoal, eu vou chamar de eficiência, por exemplo. E o cálculo que eu vou colocar aqui dentro da fórmula vai ser o seguinte. Eu deletar o que já está, muito importante. Vou pegar a quantidade produzida, clico nela, e então inserir campo, menos, uso o sinalzinho de menos, a meta diária, e então inserir campo. Digamos que a quantidade produzida tenha sido 2.000. E a meta diária é 1.800. Você concorda que 2.000 menos 1.800 vai ficar com 200 de saldo? Pois é, então é verde, positivo. Agora, se fosse um valor negativo, é vermelhinho, não atingiu a meta. Clico aqui no OK e pronto, já tem esse campo novo. Posso até, inclusive, mudar o nome dele para deixar apenas eficiência. Mas aí eu coloquei um nome, coloquei ali, troquei o nome e o Excel não deixa eu escrever esse nome porque ele dá a mensagem falando que já há um campo de tabela com este nome. Então, o que você pode fazer nesse caso? Clica no OK. Uma dica. No final da palavra, você coloca um espacinho. Espacinho, Enter. Pronto, que assim a gente consegue burlar o Excel, digamos assim. Eu quero mostrar setinha para cima ou setinha para baixo. Verde, vermelho. Para isso, eu venho aqui embaixo na tabela dinâmica e seleciono essa última coluna, esse valor chamado eficiência, que foi esse cálculo que fizemos. Então eu clico nele, venho em configuração do campo de valor e o que eu vou fazer é mudar a formatação, que está aqui embaixo, ó, formato de número, escolho formato personalizado, porque eu mesmo quero criar uma formatação. E aqui no tipo, eu já aconselho você a colocar 3 vezes o ponto e vírgula. Antes do primeiro ponto e vírgula, a gente coloca os números positivos. No segundo, negativos. E no terceiro, 0. Então vamos lá. Antes do primeiro ponto e vírgula, antes de tudo, o que eu quero? Eu quero na cor verde, então vou abrir colchetes e vou escrever verde e fechar colchetes. Agora, o que eu quero colocar aqui? Quero colocar um símbolo, uma setinha para cima, uma mãozinha dando joia. Você pode colocar o que você quiser, porque no seu teclado, se você usar o atalho Windows ponto final, você consegue abrir estes emojis. E aí você pode pegar qualquer um que você quiser. Eu vou pegar um aqui, pessoal, que pode ser realmente uma setinha para cima e setinha para baixo. Ó. Tem esse ícone. Ah, professor, mas esse ícone já está vermelho. Eu quero verde. Não tem problema. O que importa é o desenho do ícone em si, o layout dele. A cor a gente vai colocar igual eu já coloquei ali, ó, entre colchetes, verde. Então deixa eu clicar nessa setinha para cima. Pronto, posso fechar. E vamos continuar. Então toda vez que o número for positivo, ele fica verde com a setinha para cima. Depois lá do ponto e vírgula, ó. Agora eu quero número negativo, abre colchetes, vermelho, fecha colchetes. E mais uma vez, Windows ponto final, vamos usar esse atalho do teclado. Eu vou usar agora a setinha para baixo, que está aqui. Lembrando, tá, pessoal? Você pode usar qualquer emoji, qualquer ícone que você quiser. Só estou dando exemplos e sugestões. Vou clicar no xizinho e finalizei, pessoal. Basicamente é isso daqui que eu precisava fazer. Ó. Quando é positivo, fica verde, setinha para cima. Quando é negativo, fica vermelho e setinha para baixo. E quando for 0, nada. Ele nem precisa aparecer. Agora eu clico no OK. E OK de novo.
E olha que interessante que ficou a nossa eficiência, essa coluna que consegue mostrar setinha para cima e setinha para baixo. Bem legal, né? E o interessante é que se você usar aqui em cima o filtro da tabela dinâmica, para escolher, por exemplo, fevereiro, ok? Automaticamente, ó, estes símbolos também são atualizados para você. E se você quiser, dá até para você renomear essa última coluna, clica nela e coloca só um espacinho e dá Enter. Por quê? Porque aí você pode diminuir bem o tamanho dessa coluna, para ficar como se fosse apenas os ícones. E agora, pessoal, eu vou te dar algumas ideias, dicas e sugestões de layout para melhorar ainda mais a visualização da sua tabela dinâmica. O meu conselho é, clica na tabela dinâmica, vem aqui em cima em Design e dentro dessa setinha para baixo, você escolhe algum modelo que você já goste. Pega assim um modelo que você acha bonito e tudo mais. Aqui no meu caso, eu gosto muito de utilizar estes modelos na cor azul. Só que nem tudo está da maneira que eu gosto. Então, aqui em cima, no Design, nessa opção que eu selecionei, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir em Duplicar. Porque agora, pessoal, vai abrir uma janela nova do Excel, onde você mesmo pode criar o estilo da sua tabela dinâmica. Pode colocar as cores, a formatação que você quiser, colocar bordas, fazer tudo o que você quiser. Eu vou começar dando um nome, como exemplo, tabela dinâmica moderna. Tabela inteira é toda a tabela em si. E o legal que dá para a gente fazer nessa primeira opção é colocar, por exemplo, bordas. Então vou clicar na tabela inteira, formatar, e aqui eu vou escolher fonte. Pode ser uma fonte, um azulzinho escuro. Posso colocar aqui algum efeito diferente. Ó. Venho na borda, posso escolher uma cor de borda e você só precisa ter certeza de marcar, se você quer borda, tanto o contorno interno, externo e assim vai, né? Vamos colocar aqui para tudo, todas as bordas, ok? E vou clicar no ok só para ver como é que ficou. Opa, peraí, mas nada mudou? Por que não mudou nada? Porque quando você faz uma edição nos layouts da tabela dinâmica, você precisa confirmar aquele layout. Então deixa eu abrir Design, setinha para baixo, e pegar aqui o layout que eu estava fazendo. E ele ficou com essa cara aqui. Mas eu ainda não gostei. Queria colocar mais coisas, fazer coisas diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu volto lá nesse design que eu estou editando, botão direito, e modificar. E aqui eu continuo. Exemplo, rótulos de filtro. Filtro, essa opção que fica aqui em cima. Clico nela, formatar. Quero pintar com uma borda. Pode ser uma borda, ó, colocar todas as bordas. Fonte, colocar uma fonte branca. E o preenchimento, pegar um azul escuro, ok? E agora, valores de filtro, que é esse campo que fica aqui na direita. Eu quero formatar ele do mesmo jeito. Colocar o preenchimento um azul escuro, colocar aqui todas as bordas, fonte, pegar aqui uma fonte branca e clicar no OK. E vamos clicar no OK e ver como é que fica. Ó, melhorou um pouco, hein, pessoal? Então, dessa forma, a gente vai conseguindo brincar com o layout, com o estilo da tabela dinâmica, até chegar numa visualização, num estilo que fica bem legal, moderno e bonito. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.